Tá bem visível? Ah, obrigada. Então, vamos lá, meus amores. Isso daqui é um exercício sobre a questão de linguagem e língua. Só para relembrar, gente, quando estamos falando de linguagem, de língua, estamos falando sobre comunicação, sobre como nos comunicamos. Lembrando que somos seres sociais e que dependemos da linguagem, da comunicação para que vivamos, né? A gente não rola, né, gente? Não vai, né? Não vai se a gente não se comunicar, né? Então, observe aqui a imagem. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, aí a gente tem um robozinho lá fazendo as fotos e temos as questões aqui para gente. Tá lá. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao A, né? Então, para a gente poder analisar, para a gente poder responder esse texto, esta questão, nós precisamos observar tanto a linguagem verbal, que é aquela formada por palavras, quanto a linguagem não verbal, que é aquela formada pela imagem. Eu não consigo fazer esse texto, essa questão, olhando, analisando somente a linguagem verbal ou somente a linguagem não verbal, ok, meus amores? Então, observem aqui. Letra A. Gasto exagerado com envio de robôs a outro planeta, a outros planetas. Letra B. Exploração indiscriminada de outros planetas. Letra C. Circulação digital excessiva de autorretratos. Letra D. Vulgarização das descobertas espaciais. Ou letra E. Mecanização das atividades humanas. Só de observar aqui o nosso texto, gente, olha lá, ó. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. E a hora que a gente imagina, a hora que nós olhamos aqui, vimos que é uma selfie, vimos, né, que é um autorretrato, e observamos aqui, ó, Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. Nós já conseguimos construir uma possível significação para essa resposta. Venham comigo. Nós temos uma crítica ao gasto exagerado? Não. Por que nós não temos? Porque no texto não está explícito nada sobre valores, né? Se não temos nada explícito sobre valores, então o gasto exagerado não pode ser. Exploração indiscriminada, a mesma coisa, gente. Não se fala explicitamente sobre exploração exagerada. Lembrando que explícito é aquilo que na hora que eu leio, eu bato o olho e vejo, e implícito é aquilo que eu preciso ficar pensando, tá? Letra C, circulação digital excessiva de autorretrato. Olha o autorretrato aqui, ó. Ó a resposta aqui. Quando batemos o olho, eu já venho aqui e já percebo, ó, o robozinho fazendo a selfie. A clássica pose de selfie, não é mesmo? Aquela que a gente vive fazendo. Então, a resposta da número 1 é letra C, ok? Este é um exercício de Enem mesmo, tá? Alguma dúvida nesse, gente? Deu para entender? Tranquilinho? Qualquer coisa vocês mandem no bate-papo, tá? Depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Olha o texto 2 aqui, ó, também relacionado a essa questão de linguagem e língua e também é um exercício específico de Enem, tá? Então, olha lá. Posso mandar por e-mail? Atualmente, é comum disparar currículos na internet com a expectativa de alcançar o maior número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia equivocada. É preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga é realmente indicada para o seu perfil, sob o risco de estar queimando o filme com o futuro empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação com a sugestão a seguir. Observe aqui que a gente tem um texto que informa, né, gente? Um texto que tenta
instruir como você deve agir ao enviar um e-mail, né? Desculpa, ao enviar um currículo. E ao enviar o currículo, não por qualquer veículo, mas por e-mail. Nem lia o enunciado da questão ainda e eu já consegui selecionar algumas informações. Aí tá lá. Assunto: currículo para a vaga de gerente de marketing. Mensagem: boa tarde, meu nome é José da Silva e gostaria de me candidatar à vaga de gerente de marketing. Meu currículo segue anexo. Um exemplo de como você deve fazer. Gente, eu vou colocar vocês aqui em cima, o quadrinho de vocês aqui em cima, porque eu fico olhando para vocês no cantinho. Eu não tenho educação para olhar para a câmera. Gente, eu sou muito antiga, eu não sou uma pessoa tecnológica, né? Ninguém merece. Então, um exemplo de como você deve se portar. Um exemplo do que foi tratado no texto. Aí vem a pergunta propriamente dita. O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social de, cumpre a função social de. Então, para que ele foi construído? Ok? Letra A. Divulgar um padrão oficial de redação e envio de currículos. Temos algo oficial aqui? Indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego? Peraí, gente, está falando alguma coisa sobre um modelo de currículo ou uma sugestão sobre uma forma de envio? Instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio do currículo pelo e-mail? Instrução por e-mail. Letra D. Responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de currículo por e-mail, mesmo que seja uma resposta, isso não está explícito. Nós não temos isso no texto. Isso não está sendo falado no texto. Perfeito, Henrique. A resposta é letra C. No próprio texto, nós temos uma indicação da melhor forma, não a forma oficial, não a forma obrigatória, mas da melhor forma de se enviar um currículo. Vocês percebem que no Enem, as questões de interpretação de texto, que sim são a maioria, tanto é que eu selecionei mais questões de interpretação de texto, elas são voltadas para essa compreensão do funcionamento da língua. Então, peraí, você está atento ao que o texto me fala? Vocês estão entendendo? É isso que vocês devem prestar atenção, ok? Então, sempre observar a pergunta. Qual a função social? O que o texto me propõe? O texto me propõe isso. Então, primeira questão, letra C. Segunda questão, letra C, também. Alguma dúvida, gente? Ou tudo tranquilo? Outra aqui, mais uma também voltada para a interpretação de texto. Ok? E tá lá, vamos ler. A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar severo de Emile. Eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes o rosto, já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folheados de nata e tâmara, e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um cheiro de cebola tostada.
Aquela mulher sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto, como se o seu silêncio ou a sua presença, que era o só silêncio, impedisse o outro de viver. Observem aqui, gente, que nós temos um trecho de um livro, de um conto, desculpa, do Milton Ratum, do ano 2000, mas que claramente remonta ao final da escravidão ali, aquele processo de libertação, tá? Aí, olha lá. Ao apresentar uma situação de tensão em família, e nós conseguimos observar essa tensão pela descrição de como os irmãos ficaram contrariados com a presença da mulher, o narrador destila, nesse fragmento, uma percepção das relações humanas e sociais demarcada pelo letra A, predomínio dos estigmas, ó a palavrinha que acabou com os alunos na redação do último Enem, de classe e de raça sobre a intimidade da convivência. Letra B, discurso da manutenção de uma ética doméstica contra a subversão dos valores. Letra C, desejo de superação do passado, de escassez em prol do presente e de abastança. Gente, isso daqui tá ótimo, ó. Superação do passado. Gente, se tá todo mundo, me perdoe a expressão, putíssimo, o pessoal todo irritadíssimo com a presença da mulher, não há superação, não é mesmo? Letra D, sentimento de insubordinação à autoridade representada pela matriarca da família. Mesmo que haja essa matriarca, isso não está sendo falado no texto, então não podemos comprovar isso, né? Letra E, rancor com a ingratidão e a hipocrisia geradas pelas mudanças nas regras da casa. Observem que este é um texto que deixa claríssimo como que os estigmas, as sequelas, os preconceitos, as marcas da classe e da raça, né, modificam as convivências sociais, pessoais, familiares. Então, a resposta aqui é letra A. Isso fica muito claro aqui, gente, quando vocês estiverem observando aqui, ó, uma espécie de asco e repulsa atingia-lhes o rosto. Já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho, de carneiro, os folheados de nata e tâmara e o arroz com amêndoas, ok? E aqui, ó, e o gesto como se o seu silêncio, a sua presença, que era só silêncio, impedisse o outro de viver. A resposta dessa questão está aqui. Alguma dúvida, meus amores? Tudo tranquilo? Ok? Oh, meu Deus, eu não dou conta do silêncio. Mas bora lá. Vamos então agora passar para a literatura. E nosso tempo é corridíssimo, por isso que eu estou correndo. Vamos falar agora sobre literatura, sobre o conceito de literatura, sobre o que é literatura, sobre como que a literatura ela é mais do que algo só para se ler, para passar o tempo. Ela é uma expressão, ela é um reflexo social. Como que a literatura, ela reflete um pensamento, ela é uma ferramenta política, né? Então, aqui eu separei também duas questõezinhas. Uma do Enem e uma da Univas. Eu gostei demais dessa questão, tá? Por isso que ela tá separada aqui. Mas vamos começar aqui com a do Enem, tá? Dois textos, um do Augusto dos Anjos, tá? E um que faz uma análise sobre a poesia. Vamos começar com o texto do Augusto dos Anjos. O Morcego. Para quem não se lembra, Augusto dos Anjos, autor pré-modernista. Que pré-modernista, gente? Morreu.
Ou ele é o pré-modernista mesmo? Ah, não lembro. Nessa altura do campeonato, eu não sei quem que eu sou mais, não. Mas, tá? Vamos continuar. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego, e agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela e guinho e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Gente, ele é simbolista. Tô pensando aqui. Ou não também. Fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Tá falando sobre como que, né, o autor está usando o texto poético para descrever como que, na calada da noite, sozinhos, somos assombrados pelos nossos segredos mais profundos, né? E aqui, o lugar comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com gosto do macabro e do horroroso, dificulta que se veja na obra de Augusto dos Anjos o olhar clínico, o comportamento analítico e até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica. Então, observem aqui, ó, como que nós temos uma análise sobre quem é Augusto dos Anjos, tá? Aí vamos à questão. Em consonância com os comentários do texto 2, acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema O Morcego apresenta-se enquanto percepção do mundo como forma de estética capaz de. Então, nós não estamos analisando a métrica do Augusto dos Anjos, não estamos analisando a rima, não estamos analisando nem mesmo o movimento literário que ele fez parte, mas estamos analisando a percepção de mundo. Lembra que eu comentei? A literatura reflete a sociedade, tá? Então, letra A. Reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais são revestidos na poesia. Letra B. Expressar o caráter doentio da sociedade moderna por meio do gosto pelo macabro. Peraí. Então quer dizer que se o Augusto dos Anjos tem o gosto pelo macabro, toda a sociedade tem o gosto pelo macabro? Letra C. Representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexões de cunho existencial. Gente, se ele mesmo está falando sobre como, né? Na noite, na calada da noite, a nossa consciência vem mexer com a gente, há sim um caráter de cunho existencial, né? Letra D. Abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca do cotidiano. E letra E. Conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de horror e suspense na estrutura lírica da poesia. A resposta desse daqui, gente, é letra... Nossa, que caneta horrível. Deixa eu voltar para outra caneta. Epa! É letra D, esse daqui. Por quê? Dilemas humanos universais. Todos nós, em qualquer momento, muito bem, Ana Clara, todos nós vivemos, sofremos com a nossa consciência, correto? Né? E quando falamos da noite, não é algo particular, é algo geral. Então, a resposta é letra D. Ai, o tempo tá acabando, ó. E vamos para essa da Univaz aqui. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair com ele para mostrar aos irmãos.
A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar a água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando o ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar a água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Está falando sobre como que a literatura, ela mexe com a alma e não com questões tangíveis, por assim dizer. Minha câmera desfocou. Observe as assertivas seguintes, verifique se elas se aplicam ao texto de Manuel de Barros, caracterizando e assinale a alternativa correta. Primeira, no texto literário, importa não o que se diz, mas também o modo como se diz. Número 2, o texto literário é conotativo, isto é, cria novos significados. Gente, isso é real, tá certo? Enquanto o texto não literário aspira à denotação. O texto literário, com a função estética, busca a conotação, por isso, usa largamente os mecanismos da metáfora e da metonímia. A número 2 está certa, tá? A número 2 é verdadeira. O texto literário tem função estética, enquanto o texto não literário tem função utilitária. Informar, convencer, explicar, responder e ordenar. Tá certo também. 4. No uso estético da linguagem, procura-se desautomatizá-la, criar novas relações entre as palavras, estabelecer associações inesperadas e insólitas entre elas, para tornar singular a sua combinatória e, assim, revelar novas maneiras de se ver o mundo. Real oficial. E a primeira, gente, no texto literário importa não o que se diz, mas também o modo como se diz? Real também. E a letra é letra E. Ok? Alguma dúvida, gente? Tudo certinho? Eu vou disponibilizar essas questões para vocês no Drive, tá? Para que vocês tenham acesso para estudar. Foi um prazer, eu espero que vocês tenham gostado. Um pouco na questão, nessa última questão? Tá? Depois você me manda, depois você passa as perguntas certinho, a sua pergunta certinho, que eu mando a resposta para você, tá? Sobre a sua dúvida, que eu não vou atrapalhar a próxima aula. Beijo, foi um prazer e até na outra semana. Tá bom, gente? Tchauzinho.